Boa tarde, meus irmãos. Nós vamos iniciar a nossa reunião da tarde. Lembrando os irmãos para verificar os celulares, colocar no modo silencioso. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso bom e amado Mestre, agradecendo a Ele pela bênção, o amparo, a assistência que temos recebido, pela sua misericórdia em nossas vidas, pela oportunidade de estudarmos os seus ensinamentos, através do Consolador prometido, que tem nos esclarecido, nos ensinado, nos explicado a respeito da lei de Deus. Pedimos, Senhor, que os nossos benfeitores espirituais estejam ao nosso lado, aumentando a nossa visão espiritual e o entendimento, a fim de que possamos extrair das lições da tarde aquilo que mais necessitamos. Que as vossas bênçãos, o vosso amparo, a vossa assistência se estenda sobre nós que aqui nos encontramos encarnados e desencarnados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito o fruto do vosso ventre nasceu, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrão de nossa casa, de oração, estudo e trabalho, nós estamos iniciando a nossa reunião da tarde, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, essa tarde, com os nossos estudos, as nossas reflexões, nós temos o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de Não se pode servir a Deus e a Mamon. E os nossos estudos se referem ao item 5, que é a parábola do mau rico. São dos Evangelhos de São Lucas, em que Jesus nos narra que havia um homem rico que vestia púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de úlceras, que muito estimaria poder mitigar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém as dava, e os cães lhe vinham lamber as chagas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu e teve por sepulcro o inferno. Quando se achavam nos tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio, e, exclamando, disse essas palavras: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda-me Lázaro, a fim de que molhe a ponta dos dedos na água para me refrescar a língua, pois sofro horrível tormento nessas chamas. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembra-te de que recebeste em vida teus bens e que Lázaro só teve males. Por isso, ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Ademais,
existe para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que queiram passar daqui para aí não podem, como também ninguém pode passar do lugar onde estás para aqui. Disse o rei: então eu te suplico, pai Abraão, que o mandes à casa do meu pai, onde tenho 5 irmãos, a dar-lhes testemunho dessas coisas, a fim de que não venham também eles para esse lugar de tormento. Abraão lhe retrucou: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Não, meu pai Abraão, disse o rei, se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência. Respondeu-lhe Abraão: se eles não ouvem a Moisés nem os profetas, também não acreditarão, ainda mesmo que algum dos mortos ressuscite. São dos presídios de São Lucas, capítulo 16, versos 19 a 31. Essa tarde nós contamos com a colaboração dos nossos irmãos André e Dona Luzia, passando a palavra ao André. Meus queridos irmãos, que Deus nos ampare, nos proteja e que continue sempre nos intuindo, nos inspirando. Conforme a gente pôde ver, hoje o objeto de estudo da tarde é o capítulo 16, Não Pode Servir Deus é Amor. E quando a gente faz uma análise do capítulo do Evangelho, a gente verifica que existem vários subtítulos que trazem sobre a necessidade de analisar a riqueza e a miséria com um aspecto diferente daqueles que a gente costuma analisar aqui na Terra. E o Evangelho, ele traz no seu início o subtítulo A Salvação dos Ricos. Em seguida, preservar-se da avareza. Logo em seguida, nos seus itens 4, no seu item 4, Jesus na casa de Zaqueu, e aí vem o item 5, a parábola do malvado. E fazendo uma análise sobre esse estudo, primeiro a gente tem que dar uma verificada e fazer uma reflexão de quando Jesus falava naquela época. Ele não falava naquela época na verdade, para aquelas almas ali que estavam, mas ele falava para a humanidade de qualquer tempo, tanto que tudo que Jesus falou, e ele não escreveu uma palavra sequer, não foi esquecido. Tudo que Jesus falou se perpetuou ao longo de mais de 2000 anos de existência após a sua chegada aqui. E o momento histórico que a gente tinha naquela época, para que a gente possa entender a parábola do mal rico, a gente precisa voltar um pouquinho lá para a Judéia, no primeiro século, que foi o século que Jesus veio. Jesus falava a uma sociedade profundamente marcada pela crença de que a riqueza material era um sinal direto das bênçãos de Deus. E a pobreza, por sua vez, era um sinal de castigo ou maldição. Era isso que o povo daquela época pensava quando se via essa situação. E aí Jesus, ao colocar um mendigo no seio de Abraão, que era um lugar de honra, inclusive para o povo judeu, e um rico no sofrimento, no inferno, Jesus ele provoca uma ruptura total dos valores daquela época. E aí, ele vira aquela pirâmide social de cabeça para baixo. Para quê? Para mostrar a geografia do mundo espiritual, a geografia da nossa existência aqui na Terra. Então Jesus ele fez
com sua sabedoria, ele conseguiu tocar o coração daqueles que estavam ali. E ele fazia muito isso por meio das parábolas. As parábolas de Jesus trazia o samaritano, que era um povo na época odiado pelos judeus, e colocava ele em destaque. E aí perguntava depois: quem foi aquele que verdadeiramente amou o seu próximo? E aí no final nós verificamos que foi o samaritano, que era odiado pelo povo judeu por uma questão de adoração entre o povo samaritano e o povo judeu. E Jesus fazia isso nas parábolas. Ele tocava o coração das pessoas, trazendo algo e quebrando muitos paradigmas, fazendo com que aquelas pessoas pudessem ver o mundo de forma mais ampla. E quando a gente fala das parábolas, a gente fala que elas são espelhos. Quando olhamos o rico dessa parábola e olhamos o Lázaro, nós estamos olhando para dois personagens que Jesus trouxe, mas para as tendências que verdadeiramente habitam o nosso interior. Cada um de nós vivemos um pouquinho o Lázaro e cada um de nós vivemos um pouquinho o rico. O rico vestia de púrpura, de linho, que era a cor da realeza, banqueteava todos os dias. Seu pecado não foi comer e ter dinheiro, pelo contrário, na verdade era indiferença, era só em pensar em si mesmo. Ele não ajudou Lázaro, ele simplesmente não viu e ignorou. Já o Lázaro, ele desejava apenas as migalhas daquilo que caía na mesa do rico. E é interessante, o nome Lázaro, ele significa Deus ajuda. Ele representa, na verdade, a prova da paciência e da resignação. Quantas vezes somos chamados a ter paciência e resignação na nossa vida, diante das nossas provações? Muitas vezes. E aí, seguindo o entendimento da parábola, o grande abismo mencionado nessa parábola, no texto, ele não é um castigo geográfico que foi colocado, criado por Deus, mas é a distância moral que o rico construiu enquanto ele estava vivo, e que, quando ele ergueu os muros do egoísmo, ele ergueu os muros da vaidade, ele ergueu os muros da indiferença, após a sua morte, os muros se tornaram isolamento. Então, a partir do momento que nós temos esse abismo, a gente verifica a lei de causa e efeito. As nossas oportunidades aqui na Terra, elas são muitas. Nós não viemos aqui na Terra para passear. Nós não viemos e não tivemos a oportunidade da reencarnação para poder simplesmente passar ela em branco, ou dentro das possibilidades que nós tivermos, a prova que nós merecermos, ou a prova da riqueza, ou a prova da pobreza, da miséria, ou a prova que a gente merecer dentro daquilo da nossa programação no mundo espiritual, e ao mesmo tempo nosso esforço próprio, nós estamos plantando aquilo que nós iremos colher. É o princípio universal de causa e efeito. Muitas vezes, dentro dessa realidade, dizemos: minha casa, meu carro, meu dinheiro. E o Espiritismo, ele nos convida a uma mudança radical dessa gramática. Na verdade, nós somos administradores daquilo que merecemos ter aqui na Terra, e não verdadeiros proprietários. Tudo que a gente tem aqui é passageiro. Caixão não tem gaveta. E aí, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos ensina que Deus,
nos empresta os bens da terra como uma ferramenta. Ferramenta essa de progresso para a nossa vida. E quando eu falo bens, eu falo talentos. A gente muitas vezes possui talentos que outros não têm, que são bens, e que nós deixamos adormecidos e simplesmente não aproveitamos a oportunidade daquele talento. Imagine que você trabalha em uma empresa e o patrão lhe entrega um computador de última geração para você realizar a sua atividade. O computador é seu? Não, é da empresa. Da mesma forma, quando você recebe o dom da inteligência, quando você recebe o dom da paciência, quando você recebe o dom da visão, quando você recebe o dom de possibilitar você escrever, ler, tudo isso é usufruto para que a gente possa cumprir a nossa missão aqui na Terra. Deus pode a qualquer momento anular todas as nossas previsões. Uma crise econômica, uma doença, ou a própria transição da morte prova que a riqueza jamais foi uma propriedade individual. E fica tudo aí. A única coisa que atravessa o túmulo é o que nós fizemos de bom, é o que nós construímos para os outros, é o que nós plantamos, são as nossas virtudes. A moeda do reino espiritual é diferente. E se a conta bancária fica para trás, o que compõe o nosso patrimônio lá além? O que vai compor? O que a gente vai conseguir levar? Na verdade, o que levamos conosco, meus queridos irmãos, é inteligência. O quanto desenvolvemos nossa capacidade de compreender as leis de Deus, de praticar essas leis, os conhecimentos, que não são apenas conhecimentos técnicos de uma profissão que você desenvolveu ou estudou, mas o aprendizado sobre a vida, de saber verdadeiramente amar, perdoar, entender, silenciar, conviver com aqueles que a gente tem dificuldade, de saber que na verdade todos nós somos irmãos e que a nossa vinda aqui na Terra não é por acaso, que os nossos sofrimentos não são por acaso, que a nossa provação que porventura passamos não é por acaso. E aí, além disso, as qualidades morais que nós conseguimos ao longo da nossa reencarnação desenvolver e trabalhar: a paciência, a doçura, a caridade, a indulgência, a mansuetude, a coragem de mudar, a nossa humildade de ver que somos imperfeitos. Tudo isso é que nós, quando regressamos no mundo espiritual, é que nós vamos ali prestar contas da nossa vida terrena. E aí, dentro dessa realidade, nós verificamos que não precisamos ser milionários para cair no erro do mal. Que se todos nós temos um talento, pequenininho que seja, nós temos a oportunidade. Essa é a nossa riqueza. A riqueza aqui, ela pode ser o seu tempo. O tempo que você tem ocioso na sua casa, que você poderia estar fazendo algo útil. A sua saúde, o seu conhecimento, conforme eu falei anteriormente. A riqueza, então, diante disso tudo, é uma prova, muitas vezes mais difícil que a pobreza, porque ela nos seduz ao esquecimento do próximo. Ela faz, diante das facilidades, esquecermos a porta estreita,
e passarmos largamente pela porta larga. Só que isso não é vamos colocar, que isso não é uma realidade de todas as pessoas. Existem muitas pessoas que possuem a riqueza e que trabalham aquela riqueza não só para si próprio, mas ele divide aquela riqueza produzindo, fazendo com que as pessoas tenham oportunidade de ter uma vida digna por meio do trabalho, fazendo com que as pessoas sintam bem ao lado daquela pessoa, fazendo e ajudando, sem esperar recompensa, gratidão, ou sem pedir, fazer com que, e sem esperar com que aquela pessoa que está ali necessitada venha pedir ou implorar diante da sua necessidade. Isso, meus irmãos, é quando você tem um recurso e você sabe aproveitar esse recurso. Se Deus te deu esse recurso, o exemplo, a inteligência, você a usa para ensinar e não para humilhar aquele que está à sua volta. Se você usa o seu dinheiro para poder gerar oportunidades para os outros e não para simplesmente massacrar aquele, ou simplesmente deixar o outro ali sofrer e ser indiferente conforme ocorreu com alguém. A lei de causa e efeito, ela não é brincadeira, ela é uma realidade. O mérito não está na posse, mas no uso de cada um de nós. O mau uso anula o mérito do trabalho. A sentença já recebeu a sua recompensa. E a partir desse momento, aquele que vive esperando apenas o aplauso dos homens, em todos os sentidos, quando ele regressa ao mundo espiritual, ele verdadeiramente vai ver que aquilo tudo foi uma ilusão, que aquilo tudo foi vaidade, que ele poderia ter passado de forma diferente, e que a oportunidade que ele teve, ele não conseguiu cumprir da forma como ele deveria. E aí ele entra no desespero, ele entra no sofrimento, ele entra naquela necessidade de pedir uma outra oportunidade. É o que aconteceu com alguém. Quando ele viu aquilo que tinha, qual era o resultado do comportamento dele, ele pediu para Abraão para poder alertar os seus parentes. Poderia acontecer o mesmo com ele. E Abraão falou: olha, eles têm Moisés como profetas, ou seja, eles têm o conhecimento, eles sabem o que deve ser feito. E nós espíritas, meus irmãos, nós também temos o esclarecimento. Nós temos a nossa doutrina espírita que nos explica de forma mais ampla, que mostra que o que morre é o corpo e que a alma é eterna. E que as oportunidades que são dadas à nossa reencarnação, elas precisam ser cumpridas aqui no mundo. Com o intuito de ilustrar a lição, trago uma passagem do livro Alvorada Cristã. É uma passagem singela, escrita por Neo Lúcio e psicografada por Chico Xavier. A lição chama O Ricaço Distraído. A lição inicia contando a história de um homem que existiu, que esse homem era devoto, que chegou ao céu e, sendo recebido por um anjo do Senhor, implorou em elevá-lo: mensageiro divino, que devo fazer para vir morar em definitivo ao lado de Jesus? Faz o bem, informou o anjo, e volta mais tarde. Posso rogar-te recursos para semelhante missão? Pede o que desejas, diz o homem. Quero dinheiro, muito dinheiro,
para socorrer o meu próximo. O emissário estranhou o pedido e considerou. Nem sempre o ouro é o auxiliar mais eficiente para isso. Pense, contudo, meu santo amigo, que sem o ouro é muito difícil praticar a caridade. E aí o anjo responde: e não temes as tentações do caminho? Ele: não. Terás o que almeja, então. Mas não te esqueças de que o tesouro de cada homem permanece onde tem o coração, porque toda alma reside onde coloca o pensamento. Tuas possibilidades materiais serão multiplicadas. No entanto, não ouvides que as dádivas divinas, quando retidas desproporcionadamente pelo homem, sem qualquer proveito para os semelhantes, transformam em prisioneiros deles. A lei determina: sejamos escravos dos excessos a que nos entregamos. Então, diante disso, prometeu o homem exercer a caridade, servir extensamente e retornou ao mundo. Os anjos da prosperidade começaram então a ajudá-lo. Multiplicaram-lhe de início as peças de roupa e os pratos de alimentação. Todavia, o devoto já remediado suplicou mais roupas e mais alimentos. Deram-lhe casa e haveres. Longe, contudo, de praticar o bem, considerava sempre escasso os dons que possuía e roubou mais casas e mais haveres. Trouxeram-lhe rebanhos e chacras, mas o interessado em subir ao paraíso pela senda da caridade, temendo agora a miséria, implorou mais rebanhos e mais chacras. Não cedia um quarto, nem dava uma sopa a ninguém, declarando-se sem recursos para auxiliar os necessitados, e esperava sempre mais a fim de distribuir algum pão com eles. No entanto, quanto mais o céu lhe dava, mais exigia do céu. De espontâneo alegre que era, passou a ser desconfiado, carrancudo e arredio. Receando amigos e inimigos, escondia grandes somas em caixa forte, e quando envelheceu, de todo veio a morte, separando da imensa forma. Com surpresa, acordou em espírito deitado no cofre grande. Objetos preciosos, pedaços de ouro e prata e vastas pilhas de células usadas serviam-lhe de leito. Tinha fome e sede, mas não podia servir-se. 2 moedas não podia servir-se das moedas. Queria a liberdade, porém as notas de banco pareciam agarrá-lo à maneira do visco redentor de pássaro cativo. Diante desse desespero, gritou em pranto: Santo anjo, vem, ajude-me a partir em direção da casa celestial. O mensageiro dignou-se baixar até ele, e reparando-lhe o sofrimento, exclamou: é muito tarde para a sua. Está sufocado pela corrente de facilidades materiais que o Senhor te confiou. Por que fizeste rolar tão somente em torno de ti, sem qualquer benefício para os irmãos de outras experiências? E que devo fazer? Implorou o infeliz, para retornar à paz e ganhar o paraíso? O anjo pensou e respondeu: espalha com proveito as moedas que ajustasse inutilmente, desfaze-te da terra vasta que restivesse em vão, entrega a circulação do bem todos os valores que recebeste do tesouro divino e que amontoastes em derredor de seus pés, atendendo ao egoísmo, a vaidade, a avareza e a ambição destrutiva. E depois disso, vem a mim
para retomarmos o entendimento efetuado há 70 anos atrás. Reconhecendo, porém, o homem já não dispunha de um corpo de carne para semelhante serviço, começou a gritar e blasfemar, como se o inferno estivesse morando em sua própria consciência. Então, meus irmãos, essa lição ela mostra para todos nós. E na forma como nós vimos aqui na parábola, o rico ele pede que Lázaro vá lá avisar os seus irmãos. E na verdade, já era tarde. Porque tudo aquilo que foi feito, que ele passou durante a sua vida, ele verificou que o tempo passou, as oportunidades que ele teve simplesmente passaram e ele simplesmente não fez nada. O abismo entre o céu e o inferno, que é o nosso estado de consciência, começa na nossa sala de estar, na nossa casa, junto com os que estão na nossa volta, no nosso ambiente de trabalho, na nossa relação com o próximo. Toda oportunidade que a gente tem, pequena que seja, de dar um abraço, um sorriso, de falar uma palavra amiga, de prestar um consolo, de ajudar alguém de qualquer forma. Cada vez que ajudamos alguém, lançamos uma tábua na construção de uma ponte para que a gente consiga ultrapassar essa mesa. Cada vez que perdoamos alguém, diminuímos a distância entre nós e a nossa paz interior. Que não esperemos a tormenta da sede, igual o rico teve, ou remorso profundo na nossa alma, para que a gente possa reconhecer que a felicidade real de todos nós não está no que retemos ou que temos, mas verdadeiramente no que distribuímos. Que Deus nos ampare, nos proteja e nos ilumine. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Vamos então dar continuidade ao nosso estudo, pedindo a Jesus que nos inclua, que nos ajude, nos abençoe no entendimento, na compreensão. Bom, o nosso irmão André trouxe bastante elementos de reflexão nesta tarde para nós. E nós vamos tentar então fechar o nosso tempo de estudos, pedindo socorro à nossa doutrina de luz, a doutrina espírita, que, como nos ensina Kardec, é aquela chave que traz para nós a chave que vai abrir o nosso entendimento do sentido real nos ensinamentos de Jesus. É um instrumento que nos habilita a entender melhor o que Jesus queria dizer para nós há mais de 2000 anos atrás. Uma coisa que a doutrina tem nos mostrado constantemente é que nós somos almas encaminhando para a perfeição. Essa é uma verdade inconteste. Então, nós precisamos guardar em nosso coração essa verdade. Estamos em caminho para a nossa perfeição. E para que possamos adquirir realmente essa perfeição, é necessário que tenhamos conhecimento adquiridos através dos nossos mentores, dos nossos instrutores, aqueles que já conseguiram entender e que hoje trazem para nós
aquele mesmo conhecimento que um dia eles aprenderam e que hoje nós estamos aprendendo. E o nosso mestre maior é Jesus. Recebeu a incumbência do Pai para que cuidasse de várias almas que iriam encarnar numa nova escola, a Terra. A Terra é a nossa escola, onde nós viemos aprender paulatinamente aquilo que necessitamos para um dia chegarmos à perfeição. E recebemos o Mestre Divino, o nosso irmão maior, aquele que está num grau de elevação tão grande, numa hierarquia espiritual tão maravilhosa, que nenhum de nós é capaz de mencionar ou medir. Nenhum de nós é capaz de compreender a grandeza de Jesus. E ele, na sua simplicidade, na sua humildade, como todo bom mestre, ele veio até nós e, usando de uma metodologia bem tranquila, porque nós ainda não tínhamos condições de discussões muito elevadas, ele então nos busca como crianças e começa a nos ensinar com parábolas. O que são as parábolas? São histórias nas quais se coloca as lições necessárias para que possamos, com o testemunho daqueles personagens, daquelas circunstâncias, entender melhor, compreendermos melhor o que Jesus queria nos ensinar e que nós precisamos aprender para um dia adquirir a nossa perfeição. Esse é o amor de Jesus por nós. É esse irmão que não nos deixa. As suas palavras foram trazidas por ele, como nosso irmão André diz, ele não escreveu nada. As suas palavras foram trazidas num tempo, mas não era para ficar somente naquele tempo. Por quê? Porque as palavras dele são palavras de vida eterna. E como palavras de vida eterna, em todo o tempo, em todos os séculos, a toda a eternidade, nós vamos escutar as parábolas de Jesus. E cada vez que estudamos a parábola, nós extraímos mais ensinamentos, mais elementos que nos ajudam a compreender melhor. E hoje, com a doutrina espírita, que traz as chaves do entendimento, da compreensão, nós aprendemos a decifrar, a retirar o espírito que está ali naquela letra, naquela escrita, naquele ensinamento do Mestre e que foi escrito por um dos seus apóstolos. Muito bem. A parábola no Evangelho segundo o Espiritismo está com o título de Parábola do Mal Rico. O próprio título já está indicando para nós alguma coisa. Do mal rico. Porque nem todo rico é mau. Jesus aqui não está condenando a riqueza. Porque a riqueza, ela é neutra. Assim como a pobreza, assim como qualquer situação que nós nos encontrarmos aqui, qualquer dádiva que recebemos, é neutra. Ela só vai começar a agir quando, dependendo do quê? Da nossa maneira de proceder, de utilizá-la. Por isso que em muitas outras parábolas que nós encontramos com o mesmo texto, nós vamos encontrar outro título. Parábola do rico e de Lázaro. Parábola do rico e do pobre. Mas o sentido é o mesmo.
Mas Kardec, juntamente com os espíritos, nos trouxeram parábola do mal rico. A dizer para nós que o ponto mais importante nessa parábola é Jesus nos alertando quanto à maneira de nos conduzir aqui na Terra, as atitudes, as escolhas que nós fazemos. E nós vamos observar isso nesses dois personagens. Um personagem que nasceu com a prova da riqueza. O outro personagem nasceu com a prova da pobreza. Não foi porque o pobre era pobre que ele foi para o seio de Abraão. Não foi a pobreza que o levou para o seio de Abraão, mas sim a sua conduta perante a prova recebida, a sua paciência, a sua resignação, a sua compreensão, a sua falta de rebeldia. Em momento algum da parábola, do princípio ao fim, do versículo 19 ao versículo 31, nós em momento algum vamos ver um pobre amaldiçoando o rico, ou revoltado com Deus por causa da sua prova. E o que é que Lázaro tinha na parábola? Somente os cães que vinham até ele para lamber as suas chagas. Porque além da pobreza, ele trouxe também a prova da enfermidade. Mas ele passou por ela com resignação, com paciência, com fé, com confiança na bondade e na misericórdia de Deus. Temos também um outro elemento, uma outra criatura, representando a humanidade, porque as histórias de Jesus eram sobre nós. E esse representava o quê? O poder transitório da terra, ou seja, o dinheiro e a autoridade que o dinheiro traz muitas vezes para determinadas pessoas. Ele representava aquele que tudo possuía. Mas ele não foi para aquele abismo de trevas porque ele era rico, não. Mas pelo mau uso, por isso o título, mau uso que ele fez daquela riqueza em espécies. E aí o que ele fazia? Enquanto Lázaro esperava uma migalha daquilo que caía da mesa dele, ele, indiferente, ele, numa individualidade, numa personificação de um egoísmo exacerbado, um egoísmo enorme em seu coração, era indiferente à dor de Lázaro, era indiferente à maior lei. Qual é a lei? A lei maior é a lei do amor, a lei que o próprio Cristo veio nos ensinar. Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E ele não se preocupava, indiferente ao sofrimento do outro. Então, meus irmãos, o que nós vemos aqui nessa parábola é aquele mestre maravilhoso nos alertando, nos ensinando, buscando nos despertar para esse traço que ainda guardamos em nós. Essas características que o ser humano ainda guarda até hoje, em pleno século XXI. Egoísmo, orgulho, vaidade. Mas também já trazemos conosco características positivas. Hoje, graças a Deus, nós já trazemos conosco qualidades já desenvolvidas em nós, que os espíritos superiores nos falam
que são o quê? As virtudes. Nós já carregamos virtudes, mas infelizmente ainda trazemos imperfeições. É por isso que essa parábola está sendo estudada hoje, no pleno século XXI, para tocar em nosso coração. É o nosso mestre querendo nos ajudar, ou nos ajudando com os seus ensinamentos, a caminhar um pouco mais em direção da nossa perfeição. Emmanuel, uma lição lindíssima, porque, como eu disse no início, a doutrina espírita, ela vem como chave a nos mostrar a realidade das coisas, a nos ajudar a entender o que Jesus está dizendo para nós. Então, Emmanuel vem dizer para nós assim, olha, na lição que está no livro Escrínio de Luz, no capítulo 193, ele fala conosco assim: recordemos a lição de Jesus na parábola, para que não percamos dela a bênção do conteúdo. Então, ele vem dizendo: não se ergueu Lázaro ao paraíso porque fosse pobre, nem desceu rico aos abismos da sombra porque houvesse granjeado a fortuna entre os homens. O primeiro elevou-se à glória de Abraão pela humildade com que se portou na provação recebida. Arrojou-se o segundo ao seio atormentado das trevas pela displicência, pela indiferença moral com a qual ele tratou aquele irmão em humanidade, com que ele usufruiu a posição e o dinheiro que o mundo lhe oferecia. Quer dizer, o dinheiro chegou a ele, a posição chegou a ele, e ele indiferentemente não se preocupou com o sofrimento alheio. Faliu naquela lei grandiosa: amai o próximo como a si mesmo. É por isso que ele foi para o abismo. Mas não foi mandado por Deus, não. Nós precisamos entender essa parte da parábola. Enquanto o rico se trajava de linho e púrpura, exibia Lázaro as chagas que lhe cobriam a carne. Enquanto o afortunado companheiro se bacateava, feliz, sem lembrar-se do irmão desditoso que lhe visitava a porta, conformava-se Lázaro sofredor, com o espinheiro de angústia que a circunstância lhe impunha a sensibilidade, incapaz de amaldiçoar o vizinho gozador, indiferente e súbito aos seus rogos. O problema, pois, do céu para Lázaro e da expiação para o rico é de simples atitude, ou seja, é de simples forma de proceder, é de simples conduta que cada um teve dentro da prova recebida. E Emmanuel, então, agora ele vai falar para todos nós. Veja bem, essa parábola vem trazer para nós um alerta, induzindo-nos a meditar nas oportunidades que todos nós recebemos na reencarnação. Quantas coisas nós recebemos do nosso Pai? Quantas riquezas, porque nós temos, a gente dá uma conotação diferente à riqueza do que os espíritos nos ensinam. Riqueza não é só em espécie, riqueza não é só dinheiro, não é só título, não é só terras. Tudo que você tem na sua vida é uma riqueza. Se você nunca adoeceu, você é rica em saúde. Se você sabe ler, interpretar, ensinar, você é rica em inteligência. Se você faz
projetos, trabalha no dia a dia para ganhar o sustento do seu corpo. Você usa a sua inteligência para o trabalho, então você é rico. Se você se movimenta, se sai da sua casa, ou no carro, ou a pé, você movimenta o seu corpo físico saudável, você é rico. Porque milhões de pessoas estão presas numa cadeira de roda ou numa cama de hospital. Mas nós achamos que riqueza é só dinheiro. É só quem mora numa mansão, é só quem mora num bairro nobre. Não. Nós, a riqueza, e Emmanuel tem uma mensagem bonita, que ele diz para nós o seguinte, que a pobreza é ficção, é mera ficção. Ninguém que é filho de um Deus misericordioso como o nosso vem para a terra pobre. Todos nós trazemos dons, trazemos faculdades, trazemos talentos. Podemos trazer mais ou menos, dependendo daquilo que nós já podemos utilizar. Porque não adianta eu ganhar 5 talentos de Deus se eu não sei trabalhar nem com um. O que eu vou fazer com os outros 4? Então Deus, na sua infinita misericórdia, vai me dar o total de talento que eu posso trabalhar com ele. Então não existe ninguém que pode falar, eu sou pobre. Não. Por que não? Porque todos nós temos algo a oferecer. Eu garanto que não há uma pessoa que não possa falar uma palavra amiga a uma pessoa que estiver em desequilíbrio. Uma palavra de conforto. Não há uma pessoa que não possa estender um copo d'água a um mendigo que chegue na porta e peça. Não há, o pessoal saiu aqui para fazer a campanha do quilo. Todos podem ajudar. É aí que entra o processo. Tem os que ajudam e os que não ajudam. É porque não podem? Não. É pelas atitudes, é pelas escolhas, pelas ações. É isso que essa parábola está dizendo para nós. Que é de acordo com as nossas condutas aqui na terra, é que nós vamos receber um prêmio ou não na nossa vida futura. Não é pelo que nós trazemos, não é pela prova que eu estou passando, mas pela minha forma em passar essa prova. Quando Lázaro pede para que o rico pede para que o pai Abraão permita a Lázaro ir lá no abismo e molhar os lábios dele porque ele estava com sede, a língua. O que ele queria ali? Ele queria a água da paz. Por que Lázaro estava no meio de Abraão? Porque Lázaro saiu daqui da terra em paz, com a consciência tranquila de que passou bem a sua prova. Por que o rico foi para um abismo de trevas? Porque ele criou para si as trevas. Com o quê? Com remorso. São trevas da nossa própria consciência, da nossa conduta errada, da nossa escolha errada. É isso que o nosso mestre está nos alertando em pleno século XXI. Nós temos uma mensagem no Evangelho muito linda, que é uma mensagem de Lázaro. Vem de Lázaro, é interessante, de um espírito chamado Lázaro, aquele que espera de Deus. Lázaro nos diz o seguinte no versículo, no parágrafo 2º da sua mensagem, que ele fala sobre obediência e resignação. Então ele diz para nós o seguinte assim, em cada época nossa na Terra, nós vamos vir com características diferentes. Eu vou ler para não perder o que ele fala.
Cada época é marcada assim com o cunho da virtude ou do vício, que a tem de salvar ou de perder. Então, cada um de nós vai trazer consigo uma virtude e um vício, que são as imperfeições ainda, virtude que vão nos levar, né, ao nosso aprimoramento, ao nosso progresso espiritual, à nossa remissão, e vícios que ainda vão nos ater a uma terra de expiação e provas, de dores, de sacrifícios. Tá? Então vamos perder. A virtude de vossa geração, diz Lázaro, é a atividade intelectual, realmente. Nós hoje ficamos abismados do desenvolvimento que a nossa inteligência teve do século XIX para cá. Quanto engrandecimento, quanto progresso material nós fizemos em todas as áreas da ciência, da tecnologia, não é? Nós percebemos isso, instrumentos maravilhosos que nos ajudam na saúde. Há quanto tempo, né? Vamos às vezes num dentista, o dentista tem instrumentos que a gente nunca viu e que já foram descobertos pelo quê? Pelo desenvolvimento intelectual do homem. Essa é a nossa virtude, é a virtude da nossa geração, é o engrandecimento do nosso conhecimento, não é? Mas, diz Lázaro, o vício da vossa geração é a indiferença moral. O que Lázaro quer dizer? Nós crescemos, inchamos a inteligência, mas o nosso coração continua no mesmo ritmo. Os nossos sentimentos continuam andando a passos vagarosos, enquanto a nossa mente, a nossa inteligência corre na nossa frente. Nós nos deixamos levar pela atração, pelo cantar das sereias que esse desenvolvimento está trazendo para nós e nos tornando criaturas individualistas, pensando somente em nós. E para terminar aqui nossa participação, já está chegando o nosso momento, eu vou ler aqui uma mensagem que eu li hoje por acaso, mas achei tão interessante, falei, não, ela cabe dentro do meu estudo. É uma mensagem de Bezerra de Menezes, no livro O Espírito de Verdade. Quando ele vai falar conosco desse crescimento, desse desenvolvimento da Terra, né, desse correr nosso atrás das coisas materiais e da necessidade que temos de buscar parar um pouquinho e ver o nosso coração, os nossos sentimentos reais, né? Ele diz assim, olha, o mundo está repleto de ouro, conquista do homem, né? Ouro no solo, ouro no mar, ouro nos cofres, mas o ouro não resolve o problema da miséria. O mundo está repleto de espaço, espaço nos continentes, espaço nas cidades, espaço nos campos, mas o espaço não resolve o problema da cobiça, da avareza, do individualismo, do egoísmo. Não resolve. O mundo está repleto de cultura, cultura no ensino, cultura na técnica, cultura na opinião, mas a cultura da inteligência não resolve o problema do egoísmo, da indiferença moral, em que muitos estamos nos colocando. O mundo está repleto de teorias na ciência, teorias nas escolas filosóficas, teorias nas religiões, mas as teorias não resolvem o problema do desespero,
Quantos jovens nossos estão em desequilíbrio? Quantas criaturas para dormir precisam de um comprimidinho porque não conseguem mais dormir? Quantos desequilíbrios de toda ordem nós estamos vendo em pleno século XXI? O mundo está repleto de organizações administrativas, organizações econômicas, organizações sociais, mas as organizações não resolvem o problema do crime. Para extinguir a chaga da ignorância que acalenta a miséria, para dissipar a sombra da cobiça que gera a ilusão, para exterminar o monstro do egoísmo que provoca a guerra, para anular o verme do desespero que promove a loucura e para remover o charco do crime que carrega o infortúnio, o único remédio eficiente é o Evangelho de Jesus no coração humano, diz Bezerra de Menezes. Sejamos assim valorosos, estendendo a doutrina espírita que o mostra, que o desvela, que o apresenta, que o tira, que o desentranha da letra, né? As parábolas do Cristo, na construção da humanidade nova, irradiando a influência e a inspiração do Divino Mestre Jesus, pela emoção, pela ideia, pela diretriz e pela conduta, pela palavra e pelo exemplo, e parafraseando o conceito inovidável de Allan Kardec em torno da caridade, proclamaremos aos problemas do mundo, fora do Cristo, não há solução. Que Jesus nos abençoe a todos, nos dê força e coragem, para que nós não venhamos a deixar os Lázaros que vivem em torno de nós, implorando afeto, carinho, cuidado, dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa vizinhança, dentro de um local maravilhoso como esse que nós viemos buscar esses ensinamentos. Então vamos estender, como Jesus nos fala aqui na parábola, né? Que a nossa conduta seja uma conduta seguindo o seu Evangelho, que nada mais é do que a sua vivência dentro das leis daquele que nos criou e que nos quer realmente espíritos perfeitos. Que Deus nos abençoe a todos, que traga para nós muita paz e um domingo cheio de muita luz. Meus irmãos, terminados os comentários da tarde, vamos agradecer a Deus, a Jesus, esses momentos de paz e reflexão. Pedimos ao nosso irmão Euler que nos faça a prece. Meu Senhor, sábio dos sábios, Pai de toda a criação, põe a doçura em meus lábios e a fé em meu coração. Sol de amor que me conduz na vida em que me agasalho, enche os meus olhos de luz e as minhas mãos de trabalho. Dá-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todo espinho em flores do meu viver. Pai, não se esqueças de mim nas bênçãos da compaixão. Guarda-nos em teu coração de paz e amor sem fim. Que assim seja. E com essa prece nós estamos encerrando a nossa reunião da tarde na santa e bendita paz do Senhor. Que assim seja. Os irmãos foram
Vai ter ficha para médicos, a Cláudia vai distribuir. Quem for consultar, permaneça sentado. Pergunta a Cláudia.